Vamos ler um texto em Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, verso de número 22. Amém? Lemos. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Quantos já ouviram essa ministração? Tenho para mim que todos nós que aqui estamos, ou a maioria dos que aqui estão, já leram, já participaram, já ouviram ministrações com base no texto que eu acabei de ler com vocês. Engraçado perceber esse texto, porque ele é muito curioso. Você vai descobrir que Jesus acaba de fazer um dos grandes, maiores milagres do seu ministério, e quando eu uso o termo maior, refiro-me à extensão. Jesus acaba de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 20.000 pessoas, acabaram de se alimentar de um pão que não existia. Jesus acaba de efetuar um dos grandes milagres do seu ministério, e após esse grande milagre, o texto dá um detalhe, diz que Jesus decide despedir os seus discípulos, dando-lhes uma ordem, dizendo: passem para o outro lado do mar. É curioso, porque Jesus decide ficar despedindo a multidão. Qualquer líder que tem uma missão desse tipo, geralmente ia atrair os discípulos e dizer: fiquem aqui, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para atender, não saiam daqui. Mas a postura de Jesus é: vocês atravessem para o outro lado, porque eu vou ficar aqui cuidando da multidão e despedindo. E esse processo acontece no período da manhã. Quando isso termina, Jesus, que havia dado uma ordem, faz com que os discípulos entrem no barco e vão para o outro lado. É interessante perceber isso, porque os discípulos recebem uma ordem, e a ordem que Jesus deu os coloca no destino. A palavra que Jesus havia dado era: passem para o outro lado. Jesus, de modo nenhum, disse a ele que eles ficariam no meio do caminho, que eles não conseguiriam cumprir a missão. E a partir do momento que a palavra de destino sai da boca de Jesus, isso já é um fato, ele já tem um destino certo. Jesus, quando libera uma palavra, não dá uma opção de isso não acontecer. Quando ele disse: passem para o outro lado, os discípulos já percebem que a missão está concluída, a despeito dos desafios, apesar das complexidades que se viriam, apesar dos problemas que surgiriam, a palavra o colocara do outro lado do mar. E aí vocês precisam entender que toda vez que uma palavra de Deus sai dele para você, essa palavra já é verdade. Eu vou dizer de novo: toda vez que uma palavra de Deus sai para a sua vida, essa palavra já é verdade. Deus não libera uma palavra com a intenção de ver se vai dar certo. Deus não arrisca, Deus não está brincando com a sorte. Toda palavra que sai dele para você já é um fato. Não me interessa qual destino a palavra está te dando, no dia que ela saiu da boca de Jesus para você, ela já é verdade. Passe para o outro lado.
Deus não depende de condições para cumprir a palavra. Ele não depende de momento, não depende de situações. Uma palavra que saiu, os colocou do outro lado. Os discípulos entram no barco. E aí você precisa entender que Jesus conhecia a viagem, sabia que ela era turbulenta. Mesmo assim, permite que os discípulos entrem no barco e passem para o outro lado, mediante uma ordem. Por que é que Jesus deixa os discípulos ir? Porque eles não estão indo sozinhos, estão indo com a palavra que dizia: o outro lado é o destino. Quando você não saiu de casa sozinho, você saiu com uma palavra que dizia: vai chegar lá. Não, tua família não está sozinha. Existe uma palavra que diz: vai romper, vai abrir, vocês vão conseguir, as coisas vão acontecer. Há uma palavra que foi dada a Jesus. Não os despedira sozinho, mas com uma palavra de destino. É o outro lado. É o outro lado. Eu queria que você acordasse alguém do seu lado aí e dissesse para ele: já tem uma palavra de destino. Vamos. Você não vai parar. Agora o que você precisa entender é que a palavra de destino não anula os percalços. A palavra de destino não anula as tribulações. A despeito de ter um destino certo, eles teriam uma viagem complexa. Jesus podia ter dito: vocês vão com uma palavra de destino e só pela palavra está tudo resolvido. Irmão, Deus não tem preocupação com a chegada, mas com a viagem. Por isso ele revela a chegada, mas esconde o trajeto. Ele mostra, quando ele diz: a palavra para vocês é: passem para o outro lado, destino. Ele não diz: vai ter turbulência, vai ter problema, as ondas serão altas, o vento será contrário. Não. Ele mostrou o destino, mas escondeu o trajeto, porque o que glorifica a Deus não é a chegada, é o trajeto. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da terra, da parentela, da casa dos teus pais, para o lugar que eu te enviarei. Por que é que Deus não faz questão de mostrar para Abraão o lugar que ele iria? Porque para Deus não é a chegada, é a viagem. Você precisa aproveitar a viagem, porque é aí que Deus é glorificado. Não é como chega, não é chegar, é como se chega. Não é bater meta, é como isso aconteceu. Escuta, discípulos entram no barco, vão até o meio do caminho. E Jesus, o texto diz que após despedir a multidão, vai para o monte. E aí dá um detalhe rico. Diz que já era à tarde, enquanto ele estava orando a sós. Era de tarde. Enquanto ele estava orando a sós. O versículo posterior: e os discípulos estavam no meio, sendo açoitado pela tempestade. Enquanto Jesus está orando, os discípulos já estavam no problema. Será que Jesus não sabia que o bicho estava pegando lá? Ô, irmão, será que Jesus não sabia que enquanto ele chega no monte, os caras estão na tempestade? Se eu, e graças a Deus eu não sou Jesus, porque se eu fosse, eu mataria metade da raça humana e guardaria a outra metade para outro dia. Para de olhar para mim com essa cara de quem não faria o mesmo, que você não engana ninguém. Irmão, se eu sou Jesus, eu iria ao encontro deles. Eu já sei que não está fácil, mas Jesus continua orando. Sabe que hora que Jesus vai chegar? No outro dia. Ele chega à quarta vigília da noite. Os judeus entendem vigília de 3 em 3 horas. Das 6 às 9, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6, quarta. Pastor, ele podia ter vindo antes? Sim. Aí você precisa entender e ler o texto, você vai entender uma verdade, que à tarde eles já estavam no meio, mas não rompiam. E 6 horas da manhã, eles estão no mesmo lugar. Jesus podia ter vindo antes para que eles cumprissem a tarefa, mas deixa eu te dizer uma coisa sobre Deus: ele não interrompe processos.
Para de tentar acelerar, porque ele só vai vir na hora dele. Para de tentar por pressa, que ele só vai vir quando o céu tiver que abrir para você. Não adianta acelerar. Não. Você precisa entender que Deus não vai interromper aquilo que você precisa passar. Lições que você precisa aprender. Coisas que te agigantam, que te façam crescer, são necessárias. Deus não põe a mão. Ele espera. De 3 a 6 vem Jesus. Como se nada tivesse acontecendo. Como se os caras não tivessem passado 12 horas apanhando da mesma onda. Ele vem. Que nem ele está vindo para você hoje. E ele vem andando em cima da tempestade, pastor Ribeiro. Oh, meu Deus. Se fosse eu, Rogério, eu teria feito pelo menos, pastor André, o seguinte: tempestade, já bateu demais no barco, agora acalma que quem vai andar sou eu. Mas Jesus não, ele não acalma para andar, ele anda nela. 2 verdades eu aprendo. Primeiro, que aquilo que pega para você, pega para ele. Não entendeu? Vou dizer de novo. Aquilo que pega para você, pega para ele. Você não está abandonado pelo... Jesus podia ter acalmado, tornado o cenário mais favorável e andar. Mas ele entra no meio da tempestade para dizer: do mesmo jeito que vocês estão, eu estou. Pegou aí, pegou aqui. Ele anda na mesma. Na mesma. Se sou eu, acalmo e ando. Não, ele anda na mesma. Sabe o que ele está dizendo? Você não está sozinho nisso. Ah, você não ouviu. Vou dizer de novo. Você não está sozinho nesse processo. Você não está sozinha nessa tempestade. Você não está sozinha nessa crise. Você não está sozinha nessa guerra. Você não... Eu estou andando com você na mesma. Eu queria que você tivesse coragem de profetizar para pelo menos 2. Garra na mão dele aí e diz: você pensou que estava sozinho? Pensou que estava só? Você não está sozinho. Ele, Jesus vem andando. Segunda verdade, ele vem andando sobre a tempestade. Que é isso, pastor? Tempestade virou caminho. Como se estivesse dizendo para os discípulos: aquilo que está roubando a tua paz, minando a tua esperança, roubando a tua expectativa, aquilo que não te deixa dormir, não te deixa sonhar, não te deixa crer, aquilo que não te deixa criar expectativa, criar esperança, aquilo que está, aleluia, dando ponto final, sentença, a tua realidade está aqui, está aqui, está aqui, aquilo que está minando a tua esperança, roubando a tua paz, aquilo que é um problema para você, está aqui, calma teu coração, eu ando sobre aquilo que para você é problema. Jesus vai andando. Quando os caras veem Jesus, pastor Ribeiro, quando eles veem o vulto, acho até que era um vulto branco. Sabe por que as pessoas acham que Jesus só usava branco, mãe? Católico dando muita forma, muita coisa, né? Quando eles avistaram de longe o vulto, apavoraram-se e gritaram entre si: fantasma. E não tinha mulher, não. Só os brabos. Esses brabos aí que é brabo, esses aí, e mandar uma olhadinha pro brabo que está do teu lado. Esse aí, numa tempestade, grita. É só a chapa esquentar.
fantasma. Ô irmão, ô irmã, como é que a gente confunde Jesus com fantasma? Tu anda com ele. Os discípulos precisavam entender o ambiente que Jesus está, essas coisas têm que ser comum. Não, eles não. Como é que eu confundo alguém que fala e o cego vê? Alguém que fala e a enfermidade sai. Alguém que fala e os demônios se submetem. Irmão, eles estão há quase 3 anos se relacionando com Jesus. E quando vem algo que não compreende, a única coisa que vem na cabeça é fantasma. Eu não consigo compreender alguém que anda no ambiente de igreja e não é acostumado com milagres. Eu não consigo entender um crente que anda em ambiente de igreja e não é acostumado com, aleluia, milagre. Deixa eu profetizar. Esse ambiente aqui é um ambiente propício para que milagres sejam nossa realidade. A coisa anda tão escassa que quando algo mais ou menos acontece, a gente faz uma divulgação enorme. Deixa eu te convidar. Você precisa, de hoje para frente, você precisa respirar ambiente de milagre. De hoje para frente. Alguém vai dizer, pastor, eu sou maluco porque eu ando vendo milagre em tudo que é isso mesmo. É isso mesmo. Se eu estivesse andando com Jesus, pastor Ribeiro, eu ia vir dizer, não é fantasma não, mestre. Isso para ele é comum, andar nas águas é comum, falar com a tempestade é comum, dar ordem ao vento é um mestre. A gente já viu isso. Como os caras que já tinham tido a primeira experiência com tempestade, Mateus 8, estão agora na segunda experiência com a tempestade e estão dizendo, irmão, sabe o que é isso? A gente às vezes anda em ambiente, mas não absorve o que o ambiente produz. Deus te trouxe essa noite para dizer, não quero que você viva de milagres esporádicos. Quero que milagre seja a sua realidade, a ponto de tudo ser milagre. Você tem só 2 opções. Viver como se os milagres não existissem, ou viver como se tudo fosse milagre. Para alguém e diz assim, estou aqui, milagre. Estou de pé, milagre. Estou vivo, milagre. Respirando, milagre. Casado, milagre. Família, milagre. Eu fui condenado pelo tráfico, estou de pé, milagre. Eu queria que você fosse dizendo, o ambiente está propício só para milagre, só para milagre. Enquanto você levanta a mão, enquanto você fecha os olhos, enquanto você abre a boca, enquanto você adora o céu, Ele está liberando o milagre que você está precisando viver. O ambiente é propício para que milagres sejam reais. Fantasma! Pastor, por que é que eles confundem Jesus com fantasma? Porque ao olharem a imagem, eu não sei como isso se deu, ao identificarem que alguém vem vindo sobre as águas, olharam geral com medo, geral ficou bem carioca, né? Todos com medo, olhou todo mundo com medo, apavorado, o barco não rompe, a coisa já não flui, nada acontece, não está dando, está vendo o quadro, todo mundo desesperado, tentando sem conseguir, batendo sem abrir, andando sem, aleluia, avançar, todo mundo desesperado e de repente vem alguém assim, ó. Por que é que eles confundem Jesus com milagre? Porque a postura de Jesus não era a mesma deles. E deixa eu te dar uma palavra de Deus, você precisa parar de esperar o céu reagir como você reagiria. Porque toda reação do céu vai provocar uma apoteose na tua vida, você não vai conseguir entender como. Sabe por que a gente se desespera? Porque quando a gente clama o céu, a gente espera que o céu reaja como nós reagiríamos. Como eu me comporto, eu espero que o céu se comporte.
Só que enquanto você está gritando fantasma, o céu está dizendo, não temas. Eu estou esperando você levantar a mão. Enquanto você está dizendo, vamos morrer, o céu está dizendo, vai viver. Enquanto você está dizendo, a porta não abre, o céu está dizendo, já rompeu. Enquanto você está dizendo, eu não prospero, o céu está dizendo, já está levanta a mão, levanta. Abre essa boca, pelo amor de Deus. Imagine se o céu reagisse como você. Aí Jesus vem calmo, tranquilo e sereno. E os caras, desesperados. Enquanto eles estão desesperados, Jesus clama dizendo, não temas. Sou eu. 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 Calma, sou eu. Sou eu. Sou eu. Calma, sou eu. Ora machia las. Levanta a sua mão porque eu ouço a voz do Espírito clamando na noite deste dia. Calma, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu, Pedro entendeu a voz. Ao entender a voz, sabia quem era. É impossível confundir a voz, principalmente de Jesus. Pedro logo sabia quem era, tanto sabia que disse, Senhor, se ele não tivesse certeza de quem era, diria, fantasma, posso ir aí? Como ele sabia quem era, Senhor, se é tu. O cara sabia quem era. Irmão, quem é maluco de pular do barco na tempestade sem ter certeza de que quem está lá dentro é... Não. Engana ninguém. Pedro não pulou para testar. Pulou para se aventurar. O cara queria uma experiência. Já sabia quem era. Tratou como o Senhor. E a fala é, se és tu, que eu vá. Me convida. Já sabia quem era. É só por isso. Ninguém pula de barco sem a certeza de que quem está nas águas garante. Não. Se és tu, que eu vá, Senhor. Aí Jesus diz, come here. Gastei agora. Eu estou treinando, estou indo para Toronto, desculpa aí. Estou treinando, sabe como é? Vem. O que Pedro faz? Vai. Precisa entender que na noite desse dia, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que dizia, vem. Deu um passo, deu 2, deu 3. Irmão, eu fico imaginando como deve ter sido a sensação de pular. E mais, melhor ainda, quando pisou na água. Firmou, eu não acredito que ele já pulou e saiu. Firmou, disse uau, pisou no mais um, uau. Pisou outro, ele foi ganhando confiança. Ninguém nasce andando. É um desenvolvimento. Primeiro você põe um pé, depois outro, aprendi. É um desenvolvimento. Imagina Pedro dentro do mar, meio da tempestade, andando. Pastor, isso é incrível. Claro! Porque fé não é validada pelo que você fala, mas pelo que você faz. O que valida a tua fé não é a capacidade que você tem de declarar, mas tomar atitudes que cooperem com a sua declaração. Crer de boca é mole.
Fé não é validada por declaração, por isso tem gente que frequenta culto, vem para a igreja, participa, levanta a mão quando alguém levanta, grita quando alguém grita, declara se alguém declarar, mas não vive o que outras pessoas vivem. Eu fico me perguntando como pessoas tão iguais, desfrutando de ambientes tão iguais, estando sobre pastoreio igual, desfruta de coisas tão diferentes. Porque uns declaram, outros agem. Enquanto você for bom de palavra e ruim de ação, vai continuar vendo alguém passando na tua frente andando, ó. Pedro pula, pisa. Irmão, aquela noite Pedro andou pela fé. Eu aprendi o que era andar pela fé lá nos Estados Unidos. Pastor André, primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu fui para casa de um pastor chamado Silvani. Pastor Silvani tem uma boa casa na cidade de Canérica, no estado de Canérica, em Denver. E ele preparou um quarto do profeta que fica no basement. E é curioso isso, porque se você perceber as necessidades dos países, cada país oferece aquilo que a sua necessidade pede. Os Estados Unidos, como é constantemente, ou às vezes isso acontece, é atingido por furacões, eles criaram um basement para que a pessoa precisando fugir vá para baixo do nível do... No Japão, se você for ao Japão, vou melhorar isso. Quando você for ao Japão, alguém entendeu. Japão, os prédios e as maiores estruturas têm molas embaixo, porque o Japão é afetado constantemente por terremotos. E aí, quando um terremoto acontece, o prédio precisa dançar para absorver o impacto. No Brasil, se faz muro. Não vou falar disso, não. E alto e qualquer... Para quem tem dinheiro, cerca elétrica. Mas para mim, que vivia aqui na Zona Leste, era caco de vidro no meio do... Para de olhar para mim com cara de quem nunca fez isso. Na casa do pastor Silvani, eu era sempre o último a chegar e eu me hospedava no basement. E aí, como eu era o último a chegar, tinha um fato curioso no basement dele. Ele, ao invés de colocar o interruptor aqui, para quem vai descer, ele colocou o interruptor lá embaixo. E aí eu tinha que apagar toda a casa e descer o basement e acender a luz. Eu tinha duas opções. Deixar a luz acesa, descer a escada, acender, subir, apagar as outras, ou descer no escuro. Como eu não queria fazer duas vezes o mesmo serviço, eu apagava tudo e eu descia, assim. Firmava o pé, e isso ia 20 e tantos degraus, até contei. Um dia eu estou descendo aquilo, Deus falou comigo, você está andando pela fé. Eu disse, como é isso? Fé não depende de estrada para andar. Fé é assim, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Não, eu queria que você ouvisse a voz de Deus, porque Ele está te chamando para, aleluia, andar além da tua visão. Nosso problema é que a nossa fé depende do que vemos. E fé nunca dependeu de visão para ser realidade. Deus te trouxe na noite de hoje para dizer, pula desse barco, pelo amor de Deus. Experimenta algo que mude a tua história. Pedro, pula e pisa. Só que tem um problema na viagem de Pedro. Ele está indo em direção a Jesus. Acredito eu, isso é uma interpretação minha, que Jesus para esperando Pedro. Só que quando Pedro começa a olhar, olha para mim, para o vento, para as ondas, para o barco mais distante, não dá para voltar. A Bíblia diz que ele começa a afundar. Primeira verdade, por que Pedro afunda, pastor? Distraiu-se. E tem gente que foi chamada para pular de barco, andar em águas, encontrar Jesus e não bate meta porque distraiu-se. Oh, aleluia. Tanta coisa incrível para você viver e você distraído com vento, distraído com tamanho de onda, distraído com força aleluia, de tempestade. Deus te trouxe a noite hoje para dizer, está na hora de você voltar o foco para aquilo que garantiu a tua descida. Vou dizer de novo, está na hora de você voltar o foco para aquele que garantiu a tua descida. Está na hora de você voltar o foco para aquele que garantiu a... Ei. Pedro muda o foco e toda vez que você mudar o foco, você compromete o que você está fazendo.
O que Pedro está fazendo? Indo ao encontro de Jesus. Porque Pedro está afundando. Porque ele muda o foco. Toda vez que você mudar o foco, aleluia, você corre o risco de comprometer aquilo que você está fazendo. Sabe o que o texto diz? Que ao mudar o foco, Pedro vai afundando. Curioso. Porque Pedro não afundou. Pedro foi afundando. À medida que a fé vai saindo, Pedro vai afundando. Irmão, eu leio o texto assim e eu fico pensando, porque ao perder a fé, Pedro tinha que ter afundado. Mas a queda não é, aleluia, um processo instantâneo, ele é gradativo. As pessoas não caem, vão caindo. A fé não morre, vai morrendo. E o pior é que a gente está vendo, a gente indo afundando e a gente não toma nenhuma atitude, continua olhando para o lugar que está nos fazendo afundar. Você precisa aprender a interromper o processo de cair que você está. Irmãos, isso é igual divórcio. Quando a notícia de um divórcio estoura, alguém diz, ficou sabendo de fulano, divorciou. Parece que isso aconteceu naquele dia, quando ele assinou o documento, decidiu sair de casa, largou a esposa largou o marido. Parece que isso aconteceu. As pessoas não divorciam, vão se divorciando. É um processo. Um dia aquilo que era tão atrativo fica tão incompatível. Essa é a fala desse momento. Essa é a justificativa para A, B, C. As pessoas não divorciam, vão se divorciando. Não caem, vão caindo. O cair é só a consumação daquilo que já estava nascendo em você quando você se distraiu. Oh, aleluia. O afundar de vez é só a consumação de algo que nasceu quando você perdeu o foco do que você estava fazendo. Deus te trouxe na noite de hoje para dizer, se você quiser, eu ainda estou nas águas. Ai, ai, ai. Se você quiser, eu ainda estou nas águas. E enquanto eu estiver nas águas, tem socorro bem presente para a tua angústia. Interrompa o processo de parar. As pessoas não param. O cara vinha terça, vinha quinta, estava no culto da oração, no matutino, na escola bíblica, no domingo à noite. Era assíduo, mas alguma coisa roubou ele. E aí ele para de vir terça para vir só quinta. Aí depois ele deixa a quinta para vir só na escola bíblica. Depois ele deixa a escola bíblica só para vir no culto do domingo à noite. Depois ele vem um domingo sim, um domingo não. Daqui a pouco vem um mês sim, um mês não. É um processo. E deixa eu te dar uma palavra de Deus. Esse processo de cair, quem interrompe é você. Quando Pedro percebe que as distrações lhe tiraram o chão. Vou dizer de novo. Quando Pedro percebe que as distrações lhe tiraram o chão, mesmo que de água, ele olha para o mestre e diz, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Queria que você tivesse coragem de fechar os olhos um minutinho comigo, nesse culto que é muito espiritual. Queria que você levantasse as mãos, pelo menos um minuto só. Queria que você desligasse de qualquer outra coisa que esteja ao seu lado. Eu queria que você enchesse o pulmão como Pedro e dissesse, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Socorre-me. Eu estou querendo, mas não fico de pé. Socorre-me. Minhas coisas não estão funcionando. Socorre-me. Oh, socorre-me. Eu queria que enquanto você abrisse essa boca o mais alto para clamar, você sentisse o toque das mãos suaves e cálidas de Cristo, teu Senhor, agarrando você pelas mãos e te colocando de pé. Abre a boca e vai dizendo, socorro!
Sabe o que o Espírito Santo está comunicando com o meu Espírito? Tem muita gente precisando de socorro aqui hoje. Isso, tem muita gente me ouvindo, está precisando de socorro aqui hoje. Deixa eu te dizer, enquanto você vai dizendo socorre-me, Ele vai estendendo a mão. Ele não te perdeu de vista no mar. A tempestade não te escondeu dele. Tuas tribulações não mudaram quem Ele é e o que Ele veio fazer. E enquanto você vai gritando socorre-me, Ele vai estendendo a mão e te pegando no teu pior momento, na tua pior fase, na tua pior hora, e Ele te coloca de pé e volta. Eu não sei o quanto você está espiritual para isso, mas segura na mão de alguém, segura. Levanta a mão dele, levanta. Se você é batizado no Espírito Santo, vem para a guerra. Queria que por um minuto você enchesse o pulmão e dissesse socorre-me. Vai apresentando o motivo pelo qual, primeiro, você está afundando. Vai apresentando para Ele o que te tirou do foco, o que te roubou de você, o que não te deixa ter esperança, expectativa. Isso. Se você é batizado no Espírito Santo, deixa eu te dar liberdade para orar em línguas estranhas. Línguas estranhas não é presente de festa, é ferramenta. Diz a Bíblia, quando eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Diz a Bíblia, quando eu oro em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo. Diz a Bíblia, quando eu oro em línguas estranhas, eu oro para o céu. Enquanto você ora em línguas, recebe o toque das mãos dele, te colocando de pé. Agora. Vai orando. Socorre-me. Vai orando. Socorre o meu casamento. Socorre a minha família. Socorre a minha saúde. Socorre as minhas finanças. Socorre os meus filhos. Socorre minha casa. Socorre meu ministério. Socorre! Presente aqui hoje, tem um socorro bem presente aqui hoje, tem socorro bem presente aqui hoje. Quando Jesus ouve a voz, ouve o pedido, o clamor, o texto diz que Jesus estende a mão, pega-o pela mão e o puxa. Os pés firmam, Pedro volta a andar. O que Jesus faz, pastor? Volta para o barco. O que Jesus faz? Volta para o barco. Pastor André, eu acho que é muito esforço ensinar alguém a andar nas águas se eu vou levá-lo para o barco de novo. Jesus pega na mão de Pedro, diz, firmou o pé, Pedro? Firmou. Está firme? Estou firme. Vamos para o barco.
Porque andar sobre as águas é uma experiência, mas vida cristã é uma viagem de barco. Não concentre a sua vida cristã no que ele faz, concentre-a em quem ele é. E se você concentrar em quem ele é, você vai preferir estar no barco ao invés de estar nas águas. Sabe por que as pessoas, graças a Deus a gente é assembleano. A assembleano não migra, não muda, não sai, ele é assembleano. Mas sabe por que as pessoas vivem de canto em canto? Porque vivem buscando o mar, quando Deus tem para ele um barco. Andar sobre as águas não é experiência para todos, mas andar de barco é. Ai, eu sei, Pastor Ribeiro, se eu fosse Jesus, eu diria: Pedro, aprendeu a andar nas águas? Aprendi. Está com a fé boa? Tá. Diz para os outros descerem. A gente não precisa mais de barco. Bora andando. Se eu sou Jesus, diria para Pedro: já que você aprendeu a andar, pode concluir a viagem. Mas sabe o que Jesus faz? Aprendeu? Aprendi. Volta para o barco. Porque andar sobre as águas é um evento, andar sobre o barco é uma vida. Porque a fé das pessoas tem prazo de validade, porque vivem em cultos atrás de andar nas águas, quando precisavam estar em culto, aprendendo a andar de barco. É por isso que ele está na segunda do fogo, na terça do poder, na quarta da unção, na sexta da misericórdia, na vigília do reteté, na manhã do socorro, na manhã missionária do domingo, no culto da família. Cada dia ele está no lugar, porque ele está buscando água quando tinha que buscar barco. Escuta. Jesus não acalma a tempestade enquanto Pedro está nela. Ele sobe no barco. E do barco você vai cansar andando em água sem ver o milagre que você está buscando. Agora, no dia que você entrar no barco, o mestre diz: não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu, mas deixa eu te dar uma palavra de Deus. Que bom que você veio na noite desse dia. No dia que você subir para o barco, o mestre diz: acalma. Vou dizer de novo. No dia que você se comprometer com o barco, o mestre diz: acalma. No dia que você, aleluia, fazer parte com os outros tipos, o mestre diz: acalma. A calmaria que você precisa não está em andar nas águas, está em manter-se no barco. De dentro do barco ele diz: calma. Pastor, mas não seria legal se ele acalmasse enquanto eu ando? Claro. Por que ele não faz? Porque o lugar seguro para você é o barco. Enquanto a sua vida cristã se basear naquilo que você recebe, você vai frequentar um monte de lugar sem receber nada do que Deus tem para você. Mas quando você fizer do barco o teu lugar seguro, escuta, eu não tenho noção de quantas viagens eles fizeram no mar da Galileia. Não sei. Sabe o que eu sei? É que Jesus percorreu todas as cercanias, e para isso, que andar de barco. Sabe o que eu sei? Que 2 eventos acontecem nas águas. Melhor, 3. Um da multiplicação dos peixes, outro quando Jesus acalma a tempestade, e outro quando Pedro anda. Não entendi, pastor. Eles andaram mais dentro do barco do que fora. Experimentaram mais Jesus dentro do barco do que os milagres fora dele. Quer experimentar Jesus, comunhão com ele, contato com ele, toque dele, cheiro dele, jeito dele. Já era para estar adorando, já era.
Pastor, e por que é que Jesus não decidiu andar com ele nas águas? Porque Jesus tinha para ele barco. Sabe o que eu estou tentando te dizer? É que barco salva a vida. Deus podia ter dito a Noé: vai chover, todo mundo vai morrer, mas eu vou te dar uma habilidade de nadar. Não, Deus disse: faz um barco. Vai chover, vai inundar tudo, geral vai morrer, eu vou te dar pulmões diferentes. Não, faz um barco. Enquanto você está buscando o mar, Jesus está dizendo: barco. Eu queria que você olhasse para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Olha. Sabe o que eu estou vendo? Não, olha para cima, olha. Isso não tem cara de barco. Esse aqui parece um iate. Mas aonde eu sou uma rabeta. Eu queria que você olhasse para cima, para baixo, para a direita. Sabe onde Deus colocou tua família? No barco chamado igreja. Por quê? Porque Ele não quer viver te iludindo de milagre, quer te dar uma vida constante de viagens. Quero que você fique de pé comigo esta noite, por favor. Jesus subiu no teu barco hoje. Jesus subiu no teu barco hoje. De dentro do barco, Ele está dizendo: acalma-te. 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 Eu queria que você fechasse os olhos para ouvir o céu dizendo: acalma-te. Acalma-te. Oramachei, dorevassando, orehas. Reichon barayasen daravas. Neremalaue varasi andoe machia cantoremaha. Há uma presença do Espírito na noite deste dia aqui. E enquanto você vai adorando, há uma ordem do mestre sendo dada de dentro do barco para fora. Não entendeu? O teu milagre nasce aqui, mas chega na tua casa. Nasce aqui, mas chega na tua família. Nasce aqui, mas chega no teu casamento. Daqui de dentro o mestre está dizendo: calma.